Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre emagrecimento, obesidade. Sendo bem específico, a minha intenção é mostrar um aspecto sobre o porquê as pessoas têm enorme dificuldade de emagrecer. Porque poucas pessoas, na verdade, alcançam esse resultado definitivamente, quando isso é uma questão na vida da pessoa. A gente vê esses programas aí, né, do Fantástico, Medida Certa, e outras tantas entrevistas com médicos, nutricionistas e especialistas no assunto, mas eu vejo muito poucos deles, tanto programas quanto entrevistas, abordando o aspecto psicológico, o aspecto mental do emagrecimento. Uma vez uma cliente minha disse para mim: olha, o meu endocrinologista estava explicando que o emagrecimento é uma questão matemática. É você consumir menos e gastar mais. Óbvio, né? Porém, eu disse para essa cliente, o que o seu endocrinologista esqueceu de dizer é que também é uma questão psicológica. E que se isso não for trabalhado de forma paralela, você possivelmente vai cair numa estatística que diz que 80% das pessoas que emagrecem com dietas, com fórmula, combinado a exercício, inclusive, regridem no resultado e num X período de tempo, que eu não me recordo qual é, voltam a ter o mesmo peso que antes de iniciar o processo. Às vezes até mais. É uma estatística dolorosa. 80% é dolorosa e é desestimulante. Principalmente se você que estiver me assistindo for uma dessas pessoas que passam pelo famoso efeito sanfona. Engorda, emagrece, faz um esforço sobre-humano, consegue um resultado. Tempos depois algo acontece e tudo vai por água abaixo e engorda tudo de novo. Por quê? Qual é a chave que abre essa questão? A partir do ponto de vista da programação neurolinguística, eu quero deixar uma informação bem enfatizada, que é a questão da intenção positiva. Vamos lá, o que significa isso? Intenção positiva é o ganho, é a necessidade que você atende em você mesmo quando você tem um comportamento. Quando você vai dormir à noite, você tem, é como se fosse assim, pegando um exemplo bem básico no início, você tem a intenção positiva de descansar, certo? Até pegando esse viés aí do sono, quando você espreguiça, quando você boceja, a intenção positiva desse comportamento fisiológico é te preparar para o sono. Não é assim que acontece? E quando você fuma? E quando você come exageradamente? E quando você se aborrece, grita com um filho, ou se estressa e grita no trânsito? Tudo isso são comportamentos. Existe também intenção positiva para esses comportamentos? Sem dúvida que existe. A PNL é categórica. Ela diz que todo comportamento, por pior que seja, por mais que ele lhe traga reações negativas, efeitos colaterais, no ato do comportamento há uma intenção positiva. Ou seja, uma necessidade sendo atendida na pessoa que está executando o comportamento. Então é típico. Pessoas que fumam sabem disso. Quando elas estão mais ansiosas, mais preocupadas, elas aumentam muito o número de cigarros consumidos. Por quê? Porque o cigarro é como se fosse um remedinho, um aplacador da ansiedade. Então a intenção positiva de fumar muitas vezes está relacionada a baixar os níveis de ansiedade. É como se fosse a intenção positiva do cigarro. Apesar de que eu já trabalhei com pessoas nesse assunto, e uma delas tinha um relato interessante. A gente conversando, descobrindo as investigações, nas vivências da neurolinguística, ela descobriu que a intenção positiva do cigarro para ela era ser um companheiro que ela tivesse acesso a todo instante, que estivesse ao alcance das próprias mãos. Que isso se iniciou num período da vida dela que ela se sentia muito só. Então o cigarro veio, preencheu essa lacuna de ser um companheiro. O período que ela se sentia só passou, ela resolveu isso, só que
ficou gravado no inconsciente a necessidade de ter esse companheiro à altura das mãos a qualquer momento. Então a intenção positiva do cigarro para essa pessoa é ser esse companheiro. E a pessoa que come demais? E a pessoa que tem essa relação com a comida não saudável, né? Come exageradamente, come além do que precisa. Como eu falei de ansiedade, eu vou continuar um pouquinho dentro desse viés que é muito típico e é muito comum. Uma enormidade de pessoas não emagrece, não é porque não fez a dieta, não é porque não faz o exercício. Se a mente dela tiver feito o seguinte arranjo, o seguinte esquema, a comida significa diminuir os níveis de ansiedade. Essa é a intenção positiva da comida, do ato de comer. É quase impossível essa pessoa ter um resultado definitivo no emagrecimento, a não ser que, em paralelo, ela entenda esse mecanismo e faça uma busca nesse sentido. Se você não honrar a sua intenção positiva, que é diminuir os níveis de ansiedade, por outros caminhos, a comida vai ser sempre uma espécie de remédio. E o seu sistema mente-corpo, ele faz isso de uma maneira inconsciente, automática. Existem outras intenções positivas em relação à dificuldade de emagrecimento? Com certeza, eu já vi algumas bem interessantes. Compartilhando com vocês, havia uma pessoa do sexo feminino que estava nesse processo e não conseguia resultados. Daí ela me procurou para ter esse suporte do aspecto mental. Através das investigações, a gente descobriu que ela pensava da seguinte maneira, não é pensava, é como se tivesse um programa rodando nos bastidores da mente. Meu marido não me procura sexualmente, do jeito que eu gostaria. Isso eu entendo que é porque eu não estou com o corpo ideal, não estou com o corpo adequado ou aceitável, segundo o ponto de vista dela ou dele. Então, se eu fizer um processo de emagrecimento e chegar nesse corpo ideal, ele possivelmente vai me procurar. E lá no íntimo eu vou entender como uma falta de amor verdadeiro. Porque isso significa que ele não está me querendo como eu sou, quem eu sou verdadeiramente. Ele está querendo apenas um corpo. Sendo assim, inconscientemente, parece que não, mas é uma escolha inconsciente. Eu escolho me manter neste processo acima do peso. E vocês não podem ter ideia do tamanho que é a força de um processo inconsciente desse tipo. Você vai tentar emagrecer de todas as maneiras. Se isso não for revelado, se isso não vier à tona, e se você não fizer um trabalho para desconstruir isso, qual é a intenção positiva dessa pessoa? Ao estar acima do peso, comendo exageradamente, é meio que criar um teste contínuo para ver se ela é amada de verdade. Só que isso é um esquema furado. Isso não atende a pessoa no sentido da sua plenitude, de atingir o resultado que ela almeja. Eu não vou entrar nos meandros desse assunto e desse caso, dessa pessoa. O que eu posso dizer é que ao descobrir esse mecanismo e fazer um trabalho direcionado para isso, isso deu resultados que ela nunca poderia imaginar. Eu não vou falar mais desse assunto porque eu teria que falar detalhes que não acho interessante, não acho pertinente expor. Por mais que eu não esteja revelando a pessoa em nomes, nada disso, eu quero trazer só esse aspecto da intenção positiva. Já tinha uma outra pessoa, também do sexo feminino, que, através das investigações, acabou descobrindo que ela, na época do peso ideal, se sentia uma mulher muito atraente. E isso atraía, literalmente atraía, outros olhares, além do marido. E ela se sentia vulnerável, suscetível a esses olhares. De forma inconsciente, ela achou a sua defesa, achou a sua proteção. Comer demais e ficar acima do peso, porque assim
esses olhares diminuíam e ela se sentia protegida, segura, numa zona de conforto. E hoje querendo emagrecer, há muitos anos querendo emagrecer, fazendo todo tipo de dieta, seguindo todo tipo de conselho. Isso, percebe? Vira um conflito interno. Uma parte de mim quer emagrecer, uma outra parte mais profunda, mais inconsciente, quer manter o peso. Se você, que já tentou uma dezena de vezes o resultado do emagrecimento e ainda não conseguiu, eu estou te fazendo um convite. Procure uma abordagem, seja na psicologia, seja na programação neurolinguística, que é um estudo relativamente novo, mas que produz resultados incríveis. Procure essa abordagem para que você tenha um resultado verdadeiro, para que você tenha um resultado definitivo. Emagrecimento não é só uma questão matemática, é uma questão psicológica. Lá no programa Medida Certa, existe todo um incentivo da mídia, a pessoa está lá sendo vista por milhares de pessoas, é óbvio que ela vai conseguir um resultado. Mas será que esse resultado vai se manter? Será que esse resultado vai ser realmente definitivo? Eu posso humildemente garantir uma coisa: se ela tiver esquemas internos que levem para uma outra direção, existe uma intenção positiva no comer demais, seja para aplacar a ansiedade ou qualquer outra intenção positiva, porque isso é muito pessoal, o resultado não vai se manter. E ela vai acabar perdendo todo o esforço que fez no sentido de emagrecer. Isso é frustrante. Muitas pessoas desistem. Eu conheço pessoas que desistiram. Eu já fiz tanto, já me cansei tanto, para no final não dar nada certo, voltar tudo que eu era antes. Então eu me conformo com a situação. Isso é triste. Eu acredito que esse vídeo, pelo menos a minha intenção, é deixar claro que você não fez tudo o que podia fazer. Porque se você não procurou ainda o aspecto do entendimento psicológico a respeito do assunto, faltou metade do assunto. Atividade física, alimentação, acompanhamento de um médico, isso é uma parte. A outra parte é o acompanhamento psicológico. É o desvendar, é achar as peças do quebra-cabeça que estão faltando. Quando isso acontece, aí existe um casamento perfeito. Porque também, justiça seja feita. Se você se entender psicologicamente, intenções positivas, honrar suas intenções positivas, não mais comendo exageradamente, se aplacar a ansiedade, descobrindo outras maneiras de você aplacar a sua ansiedade, curando a sua ansiedade, inclusive, e aí você vai entrar numa harmonia com a sua relação com a comida. Beleza, mas se você fizer isso e também não estiver disposto a fazer atividade física, a buscar uma orientação nutricional, também é parte do processo fundamental que vai estar faltando. Então o casamento perfeito qual é? Mente e corpo. E para quem acredita, espírito. Meditação, equilíbrio. Eu particularmente acredito muito nisso, então encerro o vídeo falando que intenção positiva é um dos aspectos fundamentais para que você entenda qual é o viés que está faltando ainda no seu resultado. Procure essa abordagem, procure esse caminho que você vai ter resultados positivos na sua caminhada. Um abraço, namastê.